Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Breaking My Limits e hoje tenho aqui comigo o treinador Henrique para falarmos sobre um tema bastante prático. Já fizemos um sobre glúteos, um para as pernas e hoje vai ser sobre como podem montar e estruturar um plano de treino específico para quem quer focar no desenvolvimento do peitoral, do treino de peito. Vamos também aqui falar um bocadinho sobre o tríceps, visto que muitos dos movimentos, especialmente os compostos que fazemos para o peito, acabam por focar um pouco também neste músculo. E então aproveitamos para fazer aqui uma sequência de um treino, se quiséssemos focar só no peito e no tríceps, visto que, pelo menos que eu conheço, não sei se o Henrique planeia assim ou conhece alguém que faça, eu normalmente quando uma pessoa me diz que quer treinar o peitoral sozinho nesse dia, eu normalmente costumo prescrever o treino, focar no peitoral e nos tríceps já de forma também isolada. Henrique, como é que estamos? Firme e forte, né? Mais um podcast, e esse é um dos podcasts mais práticos que eu vou participar, então não se preocupem, não vai ser tão pesado em nível de vocabulário, acredito que seja mais fácil e é algo bem praticável, tá? Vamos falar sobre algumas estratégias que a gente vê na prática funcionando muito bem quando a gente pensa em desenvolvimento hipertrófico do peitoral, manipular os melhores exercícios, a ordem que funciona os exercícios. Vamos conversar um pouco de ativação do peitoral, consoante alguns exercícios também, que a gente tem na literatura, prós e contras. Acredito que possa ajudar bastante na questão prática, realmente, na hora de você estruturar o teu treino, pensando em ganhar mais peitoral, tá? Portanto, hoje nós quero afirmar já e avisar que este não quer dizer que vocês tenham que montar assim, nós vamos dar exemplos de exercícios relacionados com o tipo de movimento. Alguns nomes podem estar em inglês, outros português ou português do Brasil, mas a ideia é vocês perceberem mais ou menos como é que nós estruturaríamos o treino consoante o tipo de movimento ou o tipo de material que usaríamos, visto depois os exercícios muitas das vezes acabam por ser semelhantes no que trabalham, só muda o nome ou a forma como eles são executados. Tá bem? Em primeiro lugar, quero relembrar que movimentos começando aqui pelo tríceps, tudo que é movimento de extensão do braço, ok, daqui para aqui vai recrutar o tríceps, ok, sim, ele tem 3 cabeças, sim, o modo muitas das vezes ou o plano de ação do mesmo pode variar o foco que damos a cada cabeça do tríceps, mas regra geral, tudo o que é extensão do braço vai levar a esse trabalho. Daí nós também estamos a falar disto, porque falando, por exemplo, do bench press, parte do movimento vem também do tríceps. Quando falamos do peitoral, os músculos, normalmente falamos aqui do grande peitoral, regra geral, tudo o que sejam movimentos que nós chamamos de empurrar, ok, ou de adução horizontal, vem buscar os músculos do peitoral, ok? São assim os grandes movimentos que normalmente vocês podem já ter uma noção, estou a fazer este tipo de movimento, provavelmente na grande maioria vão estar a usar estes músculos, está bem? Há algum foco nos músculos também no deltoide anterior, neste podcast, ok? Visto que ele vai participar no que são este tipo de movimentos de empurrar, ele também tem também já recebe um bom volume de treino, daí a gente não usar muitos frontal raises nos nossos treinos, mas já por essa situação, está bem? Pronto, vou começar aqui, se calhar vou passar um bocadinho para o João Henrique, que ele acaba às vezes por ter menos possibilidade de dar um conteúdo prático. Pronto, Henrique, dá assim uma ideia como é que tu começarias a estruturar um plano, tens aqui uma pessoa que quer estruturar este dia só para o peitoral, como é que tu começarias? Qual era o primeiro tipo de exercícios que normalmente tu te focarias? Assim, a primeira coisa, só para a gente entender, né, a estruturação do peitoral, e quando você entende a estruturação e movimento do grupo muscular do peitoral, né, peitoral maior e peitoral menor, fica mais fácil de prescrever treino para qualquer pessoa. Né? Se a gente for lembrar, peitoral maior, ele tem a porção de origem dele, né, entre as costelas e a inserção lá no úmero, né? Ele faz, como o Antônio falou, a adução de ombro na horizontal, o movimento de extensão e mais um que é a rotação interna da greia numeral. Tá? São 3 movimentos que o peitoral maior auxilia. E a gente tem o peitoral menor, que também tem origem nas costelas e vai ter a inserção no processo coracoide da clavícula. Né? Ele trabalha muito mais em movimentos de extensão e flexão do ombro, auxiliando em alguma porção leve na ativação, não diretamente porque ele não está inserido no úmero,
mas ele auxilia nesse alongamento, estabilização da cintura escapular. Então, pensando, né, às vezes a gente vê na prática da sala de musculação, muitos dos exercícios são principalmente baseados no movimento primário, que é a adução de ombro na horizontal, ou seja, o supino, o pec deck, o fly, né? Mas eu gosto de utilizar alguns exercícios que fogem um pouco desse plano tradicional de trabalho. Gosto de usar implementos de rotação da glenohumeral, né, do húmero, na fase final, de alguns movimentos que permitam isso, claro, né, como se for um fly, um cabo, que ele permite essa mobilização de rotação, a gente consegue. Todo mundo vai usar isso? Não, às vezes um indivíduo iniciante tira muito proveito do básico, né? O supino reto, por mais que alguns doutores digam que supino reto não é exercício para peitoral, e a gente vai chegar a conversar isso lá na frente, o supino é um bom exercício, é base, tá? Alguns exercícios com peso livre também vão auxiliar muito bem, fugindo, claro, sempre aquela questão dos pontos de descanso articular, né? Vai fazer um supino reto com halteres, né? O supino com halteres, você encaixa o ombro lá no final, aquela malandragem que o pessoal faz quando está cansado. Essa manipulação dessa retirada desse ponto de encaixe, você manter tempo de sua obtenção sem encaixar a articulação, é muito mais efetivo. São coisas, são detalhes que eu ajusto no treino e ensino para o aluno que vão fazer toda a diferença, né? Também tem técnicas de pré-exaustão ou iniciar exercícios. Eu gosto, sinceramente, quando a gente pensa em trabalho de peitoral, eu gosto muito de iniciar com uma prioridade, tá? Vamos pensar em especificidade. Quer ênfase no peitoral? Inicia-se com exercícios monoarticulares. Está errado entrar com biarticulares? Não, também é uma estratégia. Não existe método errado. Existe um método que foi mal estruturado dentro do seu objetivo. O melhor método, ele vai chegar um momento que não vai mais ter a mesma resposta fisiológica. Ou não funcione também para mim, não, da mesma forma que vai funcionar muito bem para o Antônio. Um método para o Antônio não funciona nada e para mim funciona muito bem. Então, o feeling que vocês tiverem na percepção de como o processo, né, porque a hipertrofia é um processo crônico, como ela vai estar acontecendo, é o que vai ditar a melhor estratégia do treino. Eu, quando penso em treinos com ênfase no peitoral, né, e aí eu digo ênfase por quê? Porque, como o Antônio já falou, os movimentos há músculos sinergistas e estabilizadores trabalhando, né? A gente vai ter a ação do tríceps trabalhando, vai ter a ação do bíceps na fase excêntrica trabalhando, vai ter deltoide anterior e toda a musculatura da cintura escapular estabilizando a sua postura para sustentar a carga. Então, não existe um exercício que só isole um único grupo muscular, tá? Isso tem que ficar claro também. Então, quando eu penso em como eu vou montar o treino para o meu aluno, né? E, claro, quando a gente pensa em fazer um grupo muscular por dia, a gente já está falando de alguém que tem um nível de treinamento um pouco mais elevado. Não é inteligente você pegar um cara que começou há menos de 2, 3 meses e já começar a fazer um único grupo muscular por dia com ele. O lastro de desenvolvimento que ele teria fazendo um fracionamento maior de grupos musculares seria muito mais interessante, tá? Então, sabendo que eu vou trabalhar com um indivíduo que já tem um nível de experiência mais elevado, eu, inicialmente, gosto de usar exercícios monoarticulares, tá? Por quê? Eu foco no grupo muscular-alvo primário, trabalhando com maior predominância, né? Ele vai estar bem descansado. Um exercício que já bons estudos mostram, claro, por ativação de eletromiografia, tá? Que o pec deck é um ótimo exercício pensando em ativação do peitoral maior. Quando a gente vai saindo dos exercícios monoarticulares, vai indo para exercícios biarticulares, né? Lembrando que passam por duas articulações trabalhando, então, no caso do peitoral, o glenohumeral e a articulação do cotovelo e punho trabalhando, eu consigo atenuar um pouco o processo já de fadiga que está instaurado com o exercício monoarticular e o uso, né, o auxílio do tríceps, ali do deltoide, para manter volume de treinamento, tá? Porque a minha prioridade ali já começa a diminuir um pouco a predominância e ativação do peitoral maior, mas eu continuo excitando esse músculo com a carga, volume e intensidade do treino e prolongo mais tempo de estímulo para esse grupo muscular,
primariamente também ajudando a diminuir a chance de ter uma lesão, né? Então, são estratégias. Henrique, mas eu gosto de fazer com biarticular no início. Não tem problema, pode fazer também. Aí termina com monoarticular. São fases. Você pode ir ciclando isso, pode manipular a variação. Quando eu penso na prescrição, eu penso sempre em questão crônica, né? E a longo prazo. Então, eu vou usar determinado protocolo, ele tem um dia para iniciar e um dia para terminar. Em cima disso, você vai fazer uma leitura dentro do que apresentou o aluno, você sabe, ótimo, esse método respondeu muito bem para ele. Se não respondeu, o que pode ter acontecido? Com o próximo método que você for utilizar, você já tem um parâmetro comparativo. Olha, este comparado a este foi muito mais efetivo. Né? E é assim que funciona na prática, não tem muito o que fazer. Tá? Eu percebo que funciona muito bem assim, mas, eu, como disse, não existe o certo e errado, existe o feeling e a experimentação, né, que a gente tem da teoria embasando a prática e a prática fortalecendo o que foi feito na parte teórica. Tá? Acredito que é uma estratégia, não sei como é que é a estratégia do Antônio, mas a base sempre é essa, é manter o foco no grupo muscular primário que você quer trabalhar, né? Sem extrapolar, sem fazer supino reto em cima do bozu ou outras coisas de malabarismo, né? A gente tem que trabalhar dentro da especificidade, tá? Não, o Henrique está aqui a falar de fatores importantes, ok? Quero dar aqui um lembrete. Nós não vamos falar muito aqui sobre o volume e o número de repetições. Eu lancei um episódio específico só sobre as guidelines mais recentes para hipertrofia, ok? E hoje vamos só focar-nos no que vocês, depois de considerarem progressão, subcarga, individualização, vocês podem montar aqui o plano de treino e o Henrique começou já a dar aqui luzes importantes. Uma das coisas que eu quero pegar já que o Henrique falou foi, aqui no fim, a tal história do bozu e do malabarismo é nós queremos, falando em termos de hipertrofia, estabilizar ao máximo e isolar ao máximo o que queremos trabalhar. Não quer estar a fazer um supino em cima de gelatina, certo? Tem que ter muito mais coisas a focar-me durante o movimento do que só o trabalho do peitoral, ok? Os tais agachamentos no bozu que algumas pessoas gostam de fazer, se calhar para atletas pode ser engraçado e a ideia é interessante. Agora, para hipertrofia pura e dura, que é o que estamos a falar aqui neste podcast, não serve. Eu, regra geral, pego um bocadinho pelo que o Henrique falou aqui, ok? Mais do que o exercício composto ou isolado, eu tenho tendência a focar-me na seleção do exercício, o que é que eu quero dar ênfase primeiro, ok? O que a evidência tem demonstrado um pouco é que parece que o que acaba por ter uma melhor resposta hipertrófica são os primeiros exercícios, vamos colocar desta forma. Se calhar, se eu quiser, vamos dizer que é fazer um bloco focado nos tríceps, apesar de tradicionalmente ir buscar movimentos compostos ao início, se calhar neste bloco vou buscar, sei lá, um tríceps push-down, que é focar realmente, este é o exercício que eu quero me focar mais, portanto quer que o tríceps esteja totalmente recuperado nos primeiros exercícios que eu vou fazer, por exemplo. Mas, regra geral, o que eu costumo fazer com a maior parte dos clientes, especialmente intermédios, os avançados também, é acabo por pegar nos exercícios compostos. Eu sou muito fã do bench press, por exemplo, acho que é o que o Henrique disse, o básico em 90% dos casos funciona. Não vale a pena estarem a inventar coisas só pelo que sim. Eu gosto muito do bench press, barra ou halteres, não me faz muita diferença, ok? Normalmente começo por um exercício mais composto. A barra e os halteres, eu às vezes posso variar de bloco para bloco consoante se quer fazer um trabalho um bocadinho mais unilateral, vamos dizer desta forma, tendo a certeza que ok, ele está a levantar 30 de um lado, está a levantar 30 do outro, mais ou menos, depois é sempre umas malandragens que está para fazer. Ok, se calhar vou focar a trabalhar este bloco mais com halteres, se calhar vou trabalhar este bloco mais com a barra. Acabo por trabalhar um pouco dessa forma no início. Os outros exercícios depois acabam por ser complementos a este exercício, por exemplo, do bench press. Tendencialmente eu gosto mais de usar o inclinado do que o declinado. Alguns artigos têm demonstrado que o exercício acaba por ser a zona do peitoral que acaba por ter se um volume menos efetivo quando fazemos os movimentos mais de empurrar tradicionais, seja uma chest press, seja um bench press, e acabo por focar um bocadinho nesses. E
eu raramente passo dos 3 exercícios focados no peito, num treino, raramente faço 4. A ideia é normalmente que ele volte a repetir ou dar algum volume noutra sessão, seja porque faço uma sessão só para os membros superiores, seja porque faço 2 de peito. Acabo por fazer depois um exercício só isolado para o peitoral, pode ser um crossover, pode ser um pec deck, um pec fly, pode ser os voos ou aberturas, só focado e minimizando aqui se calhar já mais o trabalho por exemplo, do tríceps, ok? Que se calhar não vai trabalhar tanto num crossover. Aliás, a ideia é ele basicamente não trabalhar, daí o crossover ser mais isolado para o peitoral. Um foco importante que eu Henrique disse aqui é realmente atenção à estabilização articular, ok? Os músculos isquionesistas devem estar também bem preparados para isso e vocês vão ter essa sensação à medida que evoluem como praticantes e conseguem ter uma melhor coordenação muscular, sentem que, por exemplo, se calhar uns 60 quilos que fazem atualmente são muito mais efetivos em termos de estimulação muscular do que se calhar os 70 quilos que faziam há 1 ou 2 anos atrás, que usavam todo um outro conjunto de musculatura para tentar levantar aqueles 70 quilos e não é tão focado no peito. E é essa parte técnica que é importante vocês manterem. Está bem? Portanto, eu, regra geral, começo com... Se usar pesos livres, começo com os pesos livres e com o movimento composto, e a partir daí é que passo ou para máquinas fixas ou para movimentos isolados. Obviamente que há aqui algum trabalho, o Henrique já vai tocar um bocadinho também se calhar nisso, que no meu modo de ver, e eu vario um bocadinho de bloco para bloco, costuma ter a estrutura do primeiro e segundo exercício raramente muda, e a seguir é que afino bloco para bloco algumas coisas. Se calhar posso meter uma chest press ou um pec fly em certos momentos, porque vai dar um ênfase na fibra em certas fases concêntricas e excêntricas do que se calhar o supino não dá tanto. Okay? Entrando aqui já numa fase mais avançada. Mas pronto, eu de regra geral costumo já falar aqui de indivíduos intermédios e avançados no exercício composto inicialmente e peso livre, a não ser que o meu exercício ou o músculo específico que é trabalhar mais naquele treino seja outro. Se for o tríceps, como eu disse, pode ser um tríceps push-down, por exemplo. Portanto, Henrique, dá aqui umas luzes também como é que farias aqui esta fase inicial, se faz um bocadinho uma intervenção diferente da minha, se acabas por seguir um bocadinho a mesma linha de pensamento. É que nem eu te falei, não existe uma receita correta, assim, que deve ser seguida, não, é isso aqui. É muito métodos que você vai experimentando, né? Alunos que entram na fase de treinamento quando é peitoral isolado, alguns deles entram com exercícios monoarticulares de início, há outros que eu entro com biarticulares, né? Não é uma regra, não tem que ser assim. Vai depender muito da percepção subjetiva daquele aluno em nível de consciência corporal. Se eu sei que ele tem uma boa ativação, o engrama motor dele é muito bom, eu consigo usar exercícios monoarticulares com muito mais eficiência, fugindo das máquinas, indo para exercícios com halteres, onde vão necessitar um controle motor mais refinado. Então, o professor ou o aluno, né, ou você que está vendo esse vídeo e quer treinar, você tem que levar em consideração uma situação que é: qual é a tua percepção de consciência corporal, né? Qual é o teu nível de treinamento? Você é uma pessoa que sofre quando vai fazer exercícios com pesos livres, como halteres, é uma pessoa que tem dificuldade em trabalhar nos cabos. Então, quem sabe de imediato manter dentro das máquinas com exercícios multiarticulares, até você melhorar o engrama motor, é muito mais efetivo. E você corre o risco de ficar se frustrando com exercícios com pesos livres ou em cabos, tem um plano multiplanar, na verdade, né, de se trabalhar, e você foca em quase todos os músculos, menos no músculo-alvo. Né? Então, eu vejo o pessoal que quer inventar, porque, eu vi o cara fazendo peitoral aqui no cabo, mas ele não consegue nem estabilizar a postura de tronco ainda, não consegue manter as escápulas neutras para focar no peitoral. Então, entender qual é o teu nível de aptidão motora é base, né? E eu, analisando o nível de aptidão motor dos meus alunos, eu sei, cara, esse cara vai demorar muito tempo ainda para chegar em exercícios com cabos, onde não tem uma estabilização da cintura escapular usando um banco, né? Às vezes tem que fazer de pé. Então, ele vai sofrer muito, vai ter ativação de grupos musculares gigantescos que eu não queria que trabalhassem, perdendo o foco total, tá? Então, é algo que eu levo como base. Primeira coisa, o que é a premissa na prescrição do treino é: qual é o nível de consciência corporal que essa pessoa tem? Se for uma pessoa que responde já bem, tem um nível de consciência corporal, eu posso me dar o luxo de usar exercícios mais complexos, né?
Outra questão também que é unânime, né, quando eu penso em prescrição de treino e meus alunos vêm perguntar eu quero trabalhar mais a parte do peito de cima, né, porção subclavicular. Eu quero a parte mais do meio, porção external. Eu quero a parte mais inferior, né, costal. O pessoal quer saber, como é que eu faço para desenvolver? Principalmente a parte de cima, né, que acaba sendo a parte mais difícil de desenvolver para algumas pessoas, para a grande maioria das pessoas, né? Eu sempre dou a sugestão, que cara, se você quer evoluir na parte superior do peitoral, praticamente todos os exercícios que você for fazer, dê ênfase com inclinação. Qual a inclinação? Há bons estudos hoje mostrando ativação por eletromiografia, que na margem dos 30 aos 45 graus de inclinação do banco, você tem uma maior ativação da porção subclavicular. Quando você começa a subir demais, você já começa a recrutar muito mais deltoide e tríceps. E aí você foge da ênfase que você queria dar, tá? Então, atenção, manipular as angulações do apoio, né? Se você for fazer um supino no banco e quer dar ênfase na porção superior, use uma inclinação entre 30 e 45 graus, tá? Se você quer manter a parte external, qualquer exercício no eixo planar, na horizontal ou na máquina, na posição vertical, vai ativar. E se você quer dar a porção inferior, declinados, ou o próprio declinado no cabo, né, do crossover, também vai ter ativação. Agora, não vão sair falando que esse exercício só pega a porção subclavicular ou esse só pega a porção external. Não, é predominância de ativação. No fim, todas as fibras musculares estão sendo recrutadas. Há uma predominância de uma porção do grupo muscular do peitoral, tá? Mas o contexto geral, a ativação, está acontecendo. Não tem como. O único jeito de você isolar um feixe, um ventre muscular, é se você fazer uma biópsia, arrancar aquele músculo e começar a mexer com a mão. Que eu acredito que não é isso que vai acontecer. Então, tenham a noção, não existe um exercício que não ative outra porção do grupo muscular. Não existe, a não ser que se você tivesse rompido os dois tendões e o músculo está solto no teu corpo. Aí, quem sabe, não teria uma ativação eficiente daquela porção. Mas, tirando essa situação, todos os músculos são recrutados com predominância diferente. E você manipular as angulações, manipular os encaixes articulares, né? Como já falei no começo, o pessoal vai fazer supino com halteres e estende por completo, né? Encaixa a articulação do ombro e segura lá em cima para descansar, né? Isso está tirando um tempo de tensão em cima do músculo, está repousando, mesmo que ela esteja em uma ativação do músculo, porque ele está segurando aquele halter, a ativação começa a ser pobre, começa a não ser tão efetiva quanto se você chegasse até uma fase antes de chegar no encaixe articular e voltasse a alongar o peitoral na sua porção total, tá? Então, manipular esses pontos de descanso a seu favor, manipular as angulações a seu favor, eu acho que são um dos cargos-chefes quando a gente pensa em ativação do peitoral e, vamos dizer assim, progredir um nível a mais na questão técnica do treinamento, tá? Você sabe que um cara é leigo ainda ou está iniciando, porque normalmente ele começa a fazer esses viés de erros gigantescos. Não sabe a angulação que tem que trabalhar, trabalha em cima de pontos de descanso, né? Às vezes, ou então, o pior de tudo, que é trabalhar fora da amplitude máxima. E isso, eu acho que é assim, o maior erro, mais evidente, quando eu vejo um aluno que não sabe treinar, ou que acredita que sabe treinar, e vai fazer um supino reto, bota lá 50 quilos cada lado, tira a barra e faz um movimento curtinho, igual coice de porco, né? Que a gente fala. Ou seja, aquilo não tem efetividade. Você não está trabalhando dentro da amplitude máxima e ativação máxima que aquele músculo poderia apresentar, tá? Então, deixem o ego fora da sala de musculação, coloquem uma carga em que permita trabalhar na angulação máxima, e aí você tira mais proveito. Isso serve para todos os músculos, tá? A gente sabe que o agachamento mais profundo tem maior ativação, trabalhos de grande dorsal com maior amplitude tem maior ativação. Praticamente todos os músculos tiram melhor proveito quando você trabalha e manipula as angulações de forma mais efetiva. O peitoral não foge da regra, é a mesma coisa. Sua barra encostar no peito, show. A não ser que você tenha alguma lesão ou desconforto articular da glenomeral no teu ombro que limite realmente você chegar até abaixo, né? Mas se você conseguir, traz a barra até o peito e alonga o peitoral na máxima amplitude que você consegue
que o desenvolvimento do ventre muscular vai ser sempre melhorado, tá bom? Boa. Portanto, como bem, temos aqui algumas abordagens que podem começar para estudar o vosso plano de peito. E para finalizar aqui o episódio de hoje, vamos dar aqui o ênfase que falta também, que é um bocadinho aos tríceps. Mais uma vez, regra geral, o pessoal deve-se passar quando houve regra geral, ou depende, ou normalmente e não sempre, o sempre não existe na nossa área, a não ser treino sempre a vida toda, o máximo que puder. Basicamente aqui com o tríceps, como é que eu costumo fazer? Eu costumo, regra geral, incluir 2 exercícios. Normalmente faço um mais num plano e outro noutro, ok? Vamos dizer aqui no plano normalmente frontal e no plano sagital. Isto aqui os planos são sempre, tenho sempre medo de me enganar com os eixos. No plano frontal e no sagital, basicamente, vamos imaginar aqui um tríceps push-down e um overhead tríceps, ok? O porquê disto, mais uma vez, o tríceps tem 3 cabeças e eu quero dar um bom ênfase a ambas, sendo que um exercício vai trabalhar mais uma parte dessas cabeças e outro tipo de movimento vai trabalhar mais a outra cabeça ou as outras cabeças. Daí eu dar um bocadinho de ênfase nestes 2 tipos de movimento de forma diferente. António, mas há a extensão do braço em ambos, não vejo a diferença. A diferença simplesmente é o modo como vocês fazem, colocam as mãos, o modo como o braço está rodado, o plano de movimento. Ok, se podemos fazer um trabalho mais global, em que podemos focar no tríceps, em toda a sua função, seja nas cabeças, seja no seu alongamento e encostamento, por que não o fazer? Está bem? E é um bocadinho daí que eu normalmente incluo 2 exercícios neste tipo de situações. Não vejo sentido, por exemplo, fazer tríceps push-down todo o bloco, só aquele exercício, se existem muitos mais exercícios que vão buscar ou dar mais ênfase a uma cabeça do tríceps que o push-down não dá, ou vai trabalhar o movimento é diferente em termos do plano, em termos de onde é que tem origem o movimento e onde é que ele acaba. Ok, vou fazer um trabalho global, ok, o tríceps vai responder bem com certeza, o físico também vai aparecer se vocês treinarem bem, portanto tentar fazer aqui um trabalho global, ok? Eu normalmente incluo 2 exercícios em planos diferentes já para ter um trabalho bem focado nele e de forma a que não haja aqui falhas ou minimize qualquer zona que seja menos trabalhada do tríceps em relação à outra. Henrique, aqui um bocadinho como é que tu farias aqui, para terminar também aqui um bocadinho de trabalho já um pouco isolado do tríceps, porque acaba por ser, sendo que já tem um volume normalmente dos movimentos compostos, como é que tu farias aqui o trabalho só para o tríceps? Então, eu trabalho nessa vertente que você falou, trabalho pensando nas insuficiências ativas e passivas, né, do tríceps, sabendo que ele é um músculo biarticular, ele sofre relação de insuficiência ativa ou passiva consoante a angulação que eu manipulo. Então, é estupidez trabalhar em um único plano, um único ângulo articular, porque por ser um músculo que sofre insuficiência ativa, eu posso trabalhar ele na angulação a 90 graus, a 180, ou seja, fazer um tríceps francês, no outro exercício fazer um tríceps com cabo com a fase descendente. Eu estou manipulando as angulações, né, e trabalhando em cima da insuficiência ativa ou passiva do tríceps. Isso é bacana, leva o que a gente chama de uma hipertrofia heterogênea, né? Através da manipulação da angulação, eu consigo otimizar porções específicas do tríceps, gerando uma hipertrofia diferenciada por segmento na parte proximal, medial ou distal do tríceps. Mas também tem uma outra linha que eu gosto muito, tá? Que o pessoal às vezes não fala, ou assim, mas não sei se faz sentido, que é não trabalhar tríceps no dia de peito. Dependendo da situação do indivíduo, nível de treinamento dele e qual é a prioridade que eu quero, às vezes eu tiro os exercícios de tríceps, em vez de fazer peito e tríceps, faço peito e bíceps, tá? E no dia de costas, faço costas e tríceps. Então, porque daí eu entro com o tríceps bem descansado, às vezes, como base inicial do treino, se eu quero dar prioridade para o tríceps, eu faço tríceps no dia de costas, que ele não vai sofrer influência. Se eu quiser mesmo usar ele na fase final do treino, ele não vai ter tanta fadiga como se fosse um exercício com peitoral. E a mesma coisa no dia do peito. Eu posso trabalhar bíceps nos dias de peitoral, iniciando o treino de peito, ou finalizando, que aí entra a vantagem. E daí o bíceps não vai estar tão fadigado, eu consigo dar um boost maior
de intensidade para o bíceps, isolando ele do dia do peitoral, o tríceps isolando do dia do peitoral. Então, assim, é o que eu falei, o melhor treino que você vai fazer é aquele que você nunca fez, tá? Não existe, eu e o Antônio vamos ficar aqui o dia todo falando sobre treinamento e não vamos chegar a um consenso e dizer assim, não, isso é o que funciona para todo mundo. Se a gente um dia falar isso, a gente está mentindo ou não sabe o que fala. Não existe um treino que funciona para todo mundo. E mesmo o treino que funcione para a grande maioria, em algum momento vai perder eficiência e você vai ter que trocar. Tá? Então, não casem com uma metodologia de treino, não casem com um padrão de treinamento, porque esse casamento com uma única metodologia é o que mais leva à falta de adaptação a longo prazo. Lembra? A hipertrofia é um processo crônico, que precisa de um estímulo que não seja débil ou fútil, que gere um processo adaptativo. Tá? Se você se adaptou ao processo, se adaptou àquele treino, casou uma metodologia de treino, por melhor que ele tenha sido há 3 anos atrás, 1 ano atrás ou 3 meses atrás, hoje ele já não tem mais a mesma resposta efetiva. Tá? Então tem que ter atenção, manipular. Como é que você vai ter domínio suficiente para saber isso? É estudando e praticando. Tá? Estudar e praticar, Não, estudar e praticar. é o que estás a dizer, a ciência está em constante evolução, cada ano sai um maior número de artigos por ano. Pronto, se calhar uma coisa que se calhar daqui a 10 anos podemos estar aqui a fazer um podcast a dizer o que fizemos em 2022 estava completamente errado em relação a otimizar. É mesmo assim, portanto, nós estamos aqui a dar-vos luzes como é que vocês podem balizar o treino para o peito, ok? E é um bocadinho depois por aí, por isso é que nós variamos de bloco para bloco alguns exercícios também, porque nós nunca, como o Henrique disse, nós não usamos sempre a mesma metodologia e por vezes, ok, houve aqui um músculo que não se desenvolveu tanto como estávamos à espera, foi o volume em excesso, volume a menos, foi o exercício em si, que se calhar não foi mais adequado para aquela pessoa ou para aquela parte do músculo, da fibra, do ventre muscular que se calhar não foi tão desenvolvida que necessitava. Por isso é que hoje em dia, se formos ver os bons, vamos dizer que os bons estudantes, não quero dizer estudantes, mas claro, professores, mestres na área de hipertrofia, fisiologia muscular, especialmente na parte do que nós chamamos de biomecânica, todos os anos acaba por ser aqui um exercício novo, porque reparou-se que havia aqui uma falha aqui em certo comprimento da fibra que estava a ser trabalhado, e daí haver hoje em dia uma panóplia de exercícios que acabam por ser efetivos. Daqui eu e o Henrique não chegámos e dizer-vos, ok, então vamos fazer spin inclinado, pec deck e está feito o treino de peito. Não é assim que funciona. Eles são ferramentas para vocês trabalharem o vosso músculo e nós temos uma caixa delas, portanto vamos tentar usar o que é mais efetivo. Para terminar aqui, a semana, o podcast também, vem aqui a pergunta da semana, que eu vou fazer aqui ao Henrique a pergunta da semana, ou para o Henrique, elas são quase sempre todas fáceis. E eu pensei aqui nesta, Henrique, aqui 2, 3 minutos para tentar explicar um bocadinho isto. Porque é que nós designamos o álcool de calorias vazias? Então, a relação do álcool, né, pensando em calorias, ele é um dos macronutrientes, né, apesar de não ser considerado um macronutriente fundamental, ele tem caloria. Se a gente for olhar o carboidrato e a proteína, são 4 quilocalorias por grama, a gordura são 9 e o álcool são 7. Né? O problema do álcool é que ele não agrega energia, né, para ser utilizado ou armazenado durante a contração muscular, durante a sua manutenção diária, né? São calorias que são rapidamente utilizadas e metabolizadas, seja para gerar calor, principalmente, né? Então, por isso que a gente fala assim, o álcool, ele é uma caloria vazia, porque ele não te agrega fonte energética. Você não vê ninguém dizendo, olha, eu vou tomar um shotzinho de tequila para ir treinar, né? O cara vai dizer, eu estou no meio da maratona, vou, em vez de fazer um carbo gel, eu vou tomar uma vodkazinha rapidinho para recuperar caloria, né? Ele não vai te gerar calorias que sejam benéficas pensando em desempenho físico, né? Apesar de ele ter um valor calórico adicional, não é uma caloria positiva pensando em rendimento, tá? O problema é, às vezes, se você analisar a cerveja, é um pão líquido, né?
anexada a carboidrato e álcool. Então, o excedente dessas calorias, junto com um macronutriente, como a gente vê na cerveja, vai anexar mais caloria à dieta e aí sim pode levar ao sobrepeso, né? Porque aquilo tem um carboidrato, tem uma predominância maior no consumo de carboidrato junto com o álcool. Então, aí já não chega a ser uma caloria tão vazia, né? Então, o cara achar que, vou tomar cerveja, então, porque não vai me acrescentar nada em calorias totais. Ele vai. A vodka também, né? Porque se você está entrando com uma caloria, mesmo que ela seja vazia, é caloria. E aí você normalmente consome o álcool com algum alimento, principalmente de palatabilidade alta, gordura e carboidrato. Então você está jogando caloria vazia, que vai ser otimizado para gerar calor, principalmente, e está jogando mais calorias de macronutrientes. Quando a gente joga e contabiliza essas calorias, você está em um superávit calórico. Então, se você está anexando calorias tanto vazias como calorias que têm um valor nutricional e está em um estado de superávit, você vai levar uma predominância maior de armazenamento desse alimento em forma de gordura. E aí a gente tem outro problema, né? Então, tenha atenção. Se você pensa em rendimento, pensa em desempenho físico, o álcool, as suas calorias não vão te ajudar em nada. E se você está em uma fase de emagrecimento, principalmente, ter atenção ao consumo do álcool junto com os alimentos de alto teor calórico, né? Você está jogando calorias mais calorias. E isso, metabolicamente, vai ser armazenado em forma de gordura. Lembra? Proteína vira gordura, carboidrato vira gordura, e gordura vira gordura muito mais facilmente. Se você anexa álcool, você ainda não tem um dispêndio energético e você tem um anexo a mais de calorias, facilitando ainda mais a conversão desses 3 macronutrientes em gordura. E aí você tem um problema, tá? Pessoal, atenção, o consumo do álcool e daí ser calorias vazias. Quero agradecer a toda a gente que tem continuado a fazer o canal crescer. Nós já passámos os 600 subscritores no nosso canal, portanto, continuem a falar do nosso canal, ajudem o projeto a crescer e a chegar a mais gente sobre como é que realmente o nosso corpo funciona. Para tal, subscrevam o canal e toquem no sininho também para nos ajudar a continuar aqui a informar mais pessoas sobre como é que podem atingir os seus objetivos de hipertrofia e recomposição corporal. Henrique, obrigado pela tua presença e esperamos ter-te aqui a distribuir mais conhecimento nos próximos episódios. Pessoal, até à próxima.